Olá a todos! A série Arafa foi ao ar com mais um episódio incrível para o público. Então, o que nos espera no próximo episódio da série? Por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações. Este vídeo é a continuação da parte 4. Por favor, assistam até o final e descubram todos os detalhes do episódio. O crime de Mura agora é conhecido por todo mundo. Mura está desaparecido, todo mundo procura. Atis e Mercan continuam conversando à noite num lugar com vista pro Bósforo. Mercan não consegue imaginar uma vida sem amor e sem confiança. Para Atis, amor e confiança já não existem mais, na vida dele só existe ele mesmo. Mercan disse ao Atis: nem todo mundo pode ser mal, nem todo mundo pode estar errado. Mercan disse ao Atis: existem muitas pessoas que merecem ser amadas e em quem dá para confiar. Mercan disse ao Atis: para cada maldade que existe, existe a mesma quantidade de bondade. Mercan sempre defendeu a verdade e a bondade. Mercan sentiu um pouco de frio. Atis tirou o paletó e colocou nos ombros dela. Mercan não reagiu mal ao gesto do Atis. Chegou a manhã seguinte. Atis e Mercan estão no mesmo lugar com vista pro Bósforo, onde passaram a noite. Atis e Mercan passaram a noite num banco, encostados um no outro. Atis acordou antes da Mercan. Mercan ainda dorme com a cabeça apoiada no ombro do Atis. Atis ficou pensando no que Mercan disse na noite anterior. Mercan tinha dito ao Atis: prefiro pagar um preço do que viver sem amor. Essa frase fez Atis sentir como se estivesse abraçando o amor de novo. Mercan, sem perceber, usa Atis como travesseiro e se agarra mais nele. Pouco depois, Mercan abriu os olhos e acordou. Atis fingiu que estava dormindo para Mercan não perceber nada. Mas Mercan entendeu que tinha dormido encostada nele de forma bem íntima. Depois Atis abriu os olhos e os dois se deram um bom dia. Mercan disse ao Atis: acho que a gente pegou no sono aqui. Logo depois os dois entraram no carro sem perder tempo e foram embora. Mercan e Atis continuam procurando os lugares onde Mura poderia estar. No caminho, Mercan de repente lembrou de uma casa para onde Mura poderia ter ido. Atis e Mercan foram rápido para lá. Enquanto isso, Nezir chegou à empresa que pertencia à família Aidar e agora é administrada por Atis. Nezir está falando com um homem chamado Yazar. Nezir disse ao Yazar: preciso de uma cópia dos relatórios e contratos dos últimos 5 anos da empresa. Yazar não queria fazer isso, mas Nezir o ameaçou. Do outro lado, Atis e Mercan chegaram à casa onde Mura poderia estar escondido. Mercan gritava da porta externa: Mura, se você estiver aí, abre a porta, por favor, viemos te ajudar, disse. Atis disse a Mercan: acho que o Mura não está aqui, melhor irmos embora. Quando iam saindo, ouviram um barulho dentro da casa. Atis gritou: Mura, sai daí como homem, para de se esconder. Mura apareceu exausto na frente deles. Mercan correu e abraçou Mura, tentando consolá-lo. Mura gritou com Atis: foi você que vazou aquele vídeo, por sua causa minha vida acabou. Quando Mura tentou atacar Atis, Atis deu um soco e o afastou. Atis disse ao Mura: se entrega logo, não tem mais saída. Mercan disse ao Mura: confia em mim, sua consciência vai ficar leve, se entrega. Mercan disse ao Mura: fugindo assim você não vai resolver nada. As palavras sensatas da Mercan acalmaram um pouco Mura. Mura disse a Mercan: antes de me entregar à polícia, quero ir para a mansão, me despedir da minha mãe e do meu pai. Minutos depois, Atis e os outros chegaram à mansão. No jardim da mansão há tristeza. Mura se despede da família. Nermin disse ao Atis: não faz isso com meu filho, salva ele. Atis respondeu a Nermin: a única salvação do seu filho é a cadeia. Mura disse à mãe: eu já tomei minha decisão, vou me entregar e pagar pelo que fiz. Mura foi até o pai, que estava triste e ao mesmo tempo bravo com ele. Se Mura tivesse escutado o pai, teria fugido pro exterior. Mura, chorando, disse: me perdoa, pai, nunca fui o filho que você queria. Aidar disse ao Mura: fica forte, vou contratar os melhores advogados, vou fazer de tudo para te tirar de lá. Atis observava de longe com a família dele. Atis disse à família: Aidar perdeu o dinheiro, a empresa, até o filho, mas ainda não é suficiente. Depois de se despedir do pai, Mura foi se despedir da Mercan por último. Mura disse a Mercan: por minha causa você teve que casar com um homem que não ama, me perdoa.
Mura disse a Mercan: nunca consegui ser forte como você, mas dessa vez vou mudar, vou ser forte. Mura disse a Mercan: te prometo que vou ser mais forte e recomeçar tudo. Muzain disse ao Atis: esses são do sangue do Aidar, não dá para confiar. Atis disse à família Aidar: acabem logo com as despedidas. Mura sorriu e deu uma última olhada na família. Mas naquele momento uma bala acertou o corpo do Mura. Escondido num canto do jardim, Muntais, o pai da Betul, foi quem atirou em Mura. Quem forneceu a arma pro Muntais foi Muzain. Antes desse acontecimento, Muzain tinha ido ao restaurante do Muntais e entregado a arma. Muzain disse ao Muntais: pega essa arma e faz quem tirou sua filha de você pagar o preço. Muzain disse ao Muntais: se não fizer isso, não vai conseguir olhar na cara da sua filha no outro mundo. Muzain conseguiu manipular Muntais com suas palavras ardilosas. Depois de atirar em Mura, Muntais disse: cumpri minha palavra, agora você pode dormir em paz no túmulo, minha filha. Semal rapidamente tirou Muntais dali. A família Aidar começou a chorar desesperada por Mura. Mercan gritava: não, Mura, hoje era para ser seu dia de ser forte, não nos abandona. Mercan gritava pro Mura: aguenta firme, hoje não. Os gritos e o desespero da Mercan levaram Atis de volta a uma lembrança traumática da infância. No passado, Aidar e o filho entraram com raiva no quarto onde Atis e a irmã Eilu estavam presos. Aidar tirou Eilu à força do colo do Atis. Aidar pegou Eilu no colo dizendo: vou levar você pro médico. Mesmo sendo criança, Atis tentou lutar contra Aidar. O filho do Aidar, ou seja, Mura, jogou Atis no chão com força e pisou nele. Era um trauma que Atis nunca conseguiu esquecer. Ao lembrar daquela cena, Atis se segurou para não chorar. Mercan está ao lado da cabeça do Mura gritando: aguenta. Atis foi até o Mura caído no chão e sussurrou no ouvido dele: meu nome é Tair. Atis sussurrou pro Mura: eu vim aqui para vingar minha irmã. Atis sussurrou pro Mura: quis que você soubesse disso antes de morrer. Mesmo estando bem ao lado, Mercan não ouviu o que Atis sussurrou pro Mura. Depois Atis se afastou do lado do Mura. Mura tentou dizer à família que Atis era Tair, mas não conseguiu. Logo depois Mura perdeu a consciência e fechou os olhos. Atis falou consigo mesmo: meu coração também queimou exatamente assim. Muzain observava tudo com prazer. O grito de Nermin, meu filho, ecoava pelo jardim da mansão. Mercan foi cheia de raiva e ódio até Atis. Mercan disse ao Atis: por sua causa o Mura está morrendo, por sua causa minha família está assim. Mercan disse ao Atis: você planejou tudo isso e me enganou direitinho. Mercan disse ao Atis: nunca esquece esse momento porque eu também nunca vou esquecer. Mercan disse ao Atis: a partir de agora eu sou sua inimiga mortal. Mercan gritou pro Atis: de agora em diante tenha medo de mim. Atis apenas olhava em silêncio para Mercan sem reagir. Atis falou consigo mesmo: cada respiração minha é um juramento, cada juramento é um passo, e no final desse caminho Mercan também vai queimar tanto quanto eu. Para Atis, Mercan é inocente, mas nesse plano ela inevitavelmente vai se machucar. Nosso próximo vídeo é o episódio 5.